Então, muito bom dia. Nós estamos já no dia 21. Chegamos ao capítulo 21 de Jó. Eu quero fazer a leitura e ir falando com os amigos, com os irmãos, a respeito do que nós vamos tratar hoje. Eu gostava de chamar muito a sua atenção para o que nós vamos dizer. Mas antes de nós entrarmos aqui no capítulo 21, eu queria pedir a você que está nos ouvindo, nos ajude a chegarmos no primeiro milhar, no primeiro 1000, né? Nos ajude a atingir esse objetivo. E você pode fazer, é tão fácil, é você compartilhar com seus familiares, compartilhar nas suas redes sociais. Isso é muito fácil. Você compartilha e diga, olha, vale a pena assistir isto, ou não vale a pena, mas assim você nos ajuda bastante. Também quero sempre dizer que você pode deixar aqui nos comentários perguntas sobre aquilo que nós comentamos, sobre aquilo que nós falamos, e se você tem algum interesse em particular em Portugal, que você também possa deixar aqui. Eu estou no Brasil até o dia 30 e tenho encontrado com muitas pessoas aqui na rua, na cidade onde eu estou, em Catanduva, no interior de São Paulo, e as pessoas têm curiosidades a respeito de Portugal. Então, se você também tem, deixa aqui embaixo nos comentários. Capítulo 21 de Jó diz assim: respondeu, porém, Jó respondendo a Zofar, né? Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, e havendo eu falado, podereis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo. É um calafrio se apodera de toda a minha carne. Então Jó começa a dizer para os seus amigos, olha, me ouça, mas me ouça realmente com o seu coração aberto. Deixa eu falar o meu sofrimento, deixa eu falar o que eu estou a passar, deixa eu falar a minha sensação, deixa eu falar as dores que eu sinto, deixa eu falar, ouve-me. E aí depois, se vocês quiserem zombar de mim, vocês podem fazê-lo. E aí ele diz assim, por acaso eu estou me queixar de alguma coisa? Estou me queixar de algum mal, de algum homem tenha feito para mim? Eu não tenho motivos de impacientar. Olha quanto tempo que eu venho a sofrer, quantos meses que eu venho a sofrer deste mal. Há quanto tempo eu tenho sofrido. Olha o que veio acontecendo ao longo dos tempos comigo. Olha como eu estou. Ele diz aqui no versículo 5, olhai para mim e pasmai. É como se ele dissesse assim, olha para mim e vê a minha situação. Olha para mim e vê o meu sofrer. Olha para mim. E eu tenho certeza que se você olhar para mim, você vai ficar com a boca emudecida diante do meu sofrer. Muitas vezes nós temos visto pessoas no sofrimento extremo. E nesse sofrimento extremo nós percebemos exatamente isso. Que nós ficamos emudecidos. Porque nós não temos palavras para confortar aquela pessoa. Por isso que eu sempre falo que o nosso conforto está em Deus, nosso conforto está em Cristo, né? Ele diz assim, porque só de pensar nisso me perturbo e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Jó está a sofrer um grande mal. Eu tenho dito aqui ao longo de todos os devocionais que temos feito ao longo de todos estes dias. Perceba que Jó está a sofrer. E a sua reclamação é sempre contra Deus, porque ele não entende porque Deus deixa ele sofrer dessa forma. E aí ele continua, como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam os mais poderosos? Agora Jó vai falar exatamente o contrário do devocional de ontem, em que Zofar diz que o perverso, de um dia para o outro, perde todas as coisas. Ele hoje está rico, amanhã já não está. Hoje ele tem muitos valores, amanhã já não está. Ele diz o júbilo dos perversos é breve, a alegria é momentânea. E Jó vai falar que não é bem assim. Que não é bem assim. Talvez Jó tenha convivido ou tenha conhecido pessoas perversas, pessoas má, e que tinham vidas tranquilas. E olha o que ele vai dizer aqui. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabeleceram na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos.
As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Aqui eu quero chamar uma atenção também muito importante. A preocupação de Deus é para com os seus, é para com os seus filhos. Deus, diz a palavra do Senhor, castiga, ou Deus fustiga, como ele cita aqui o termo, né? Aquele que ama. Deus, no sentido de corrigir. Deus corrige aquele que ama. Aquele que ama. O ímpio, ele pertence ao mundo. O salvo pertence ao reino de Deus. E o cuidado do pai com o filho faz com que Deus o discipline. Inclusive, esta é uma forma que sempre foi revelada na palavra de se cuidar dos filhos através da disciplina. Então ele diz: o seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Veja que ele vai falando tudo ao contrário do que o outro falou. Deixam correr suas crianças como um rebanho, seus filhos saltam de alegria, cantam com tambor e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, descem à sepultura, morrem com saúde, morrem com tranquilidade. Os perversos também têm isso. E estes são os que disseram a Deus: retira-te de nós. E Jó está a dizer assim, essas pessoas disseram: nós não queremos nada contigo, ó Deus. Nós não queremos nada contigo. Os inimigos de Davi também diziam isso. Ao olhar para o sofrimento de Davi e olhar para si, eles diziam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? É isso que ele está dizendo aqui. Muitas vezes as pessoas acham que porque uma pessoa é próspera é porque Deus o abençoou e ele é próspero. O outro não tem uma prosperidade tão grande e é porque Deus não o abençoou. Não, não é assim. A relação de prosperidade, a relação de paz, de vida, não está diretamente relacionada a se Deus abençoa ou não. Deus permite todas essas coisas. Deus permite, mas qual é o fim dessas pessoas? Esta é a pergunta. Qual é o fim? Há várias passagens na Bíblia que mostram que o dinheiro é a perdição do ser humano. Jesus, certa vez, encontrou com um jovem, e esse jovem queria saber o que ele devia fazer para herdar ou para poder receber o reino de Deus, receber a vida eterna. E Jesus fala para ele, depois de conversar com ele, ele termina dizendo: olha, então vai, vende tudo que tens e terás a vida eterna. É claro que isso não está condicionado, mas Jesus quis fazer uma prova. E ele então se entristeceu e foi embora porque tinha muitos bens. Outra passagem mostra um homem que construiu celeiros e ajuntou tesouros e ajuntou tudo o que possuía. E depois que ele tinha muito, ele diz assim: agora a minha alma vai se regalar, eu vou viver a vida tranquilamente. E diz a palavra do Senhor que Deus diz a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isso tudo, para que serviu? Então, esta é a questão, esta é a diferença. É como será a sua relação na eternidade. Será com Deus ou será fora de Deus? Então, ele continua a dizer aqui: não desejamos, ele diz assim ainda, né? E são esses que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, mas nós desejamos conhecer os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são caminhos de paz, de segurança e de vida eterna. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? O perverso está a dizer, né? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Vê que essa prosperidade não vem de Deus, mas eu não quero esse conselho, eu não quero esse conselho dos perversos para mim, porque para mim está em primeiro a Deus. Depois ele continua: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua ira lhe reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebantada pelo redemoinho? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para os seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta, né? Então Jó está dizendo assim: vocês dizem que Deus vai dar a sua ira em cima dos filhos, mas
Então que ele dê para aqueles pela qual Deus está irado. Que seja agora, para que sintam. Você já reparou que muitas vezes é isso que vem no nosso coração? O desejo da justiça que vem no nosso coração, a gente diz assim, né? Era bom que Deus permitisse que essa pessoa sofresse para que ele visse, né? A gente vê uma pessoa que fez um mal e a gente logo nos coloca a nossa justiça, né? A nossa justiça, a justiça humana. Queria ver essa pessoa sofrendo para ele ver como é bom, né? Olha, ele fez o outro sofrer, que ele pudesse sofrer também. Essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus, ela é eterna. A justiça de Deus se dará no momento da justiça de Deus. O que Jesus faz hoje é trazer a justiça de Deus para o homem que se arrepende. E a justiça de Deus ao homem que se arrepende é de absolvição. Por isso é que ele vai estar com Cristo na glória eterna. Mas ele continua a dizer assim: seus próprios olhos devem ser a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Ele continua achando que ele deve sofrer agora, né? Porque depois de morto, cortado já o número de seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Aqui há mais uma questão muito interessante, né? O alto conceito de Jó sobre Deus. Jó sabia muito bem quem era Deus. E Jó sabia que Deus havia formado os céus e a terra e os homens. O que Jó não entendia é por que ele sofria tanto. Jó sabia quem era Deus, mas ele não entendia por que é que ele sofria. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado bem. Juntamente jazem no pó. Ele está dizendo aqui, um morre no meio da riqueza, né, com os baldes cheios de leite. Aqui essa questão do leite aqui era uma questão interessante, porque era muito ligada à questão da riqueza. O outro morre na pobreza, na enfermidade, mas juntamente viram pó, jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Igualmente, os dois acontecem igualmente. Até pode um ser enterrado num caixão todo de ouro, todo cheio de coisas, madeira especial, e o outro numa madeira simples, comum, num caixão comum. Mas todos serão atingidos pelos mesmos vermes e acabarão no mesmo pó. E ele continua então: vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe, onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões dos vales lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só me resta falsidade ou incredulidade. Ou seja, Jó ouviu o que disse Zofar, e de como ele atrela todo o sofrer por causa da perversidade humana. Jó, ao contrário, diz: o perverso também pode ter uma vida tranquila, uma vida boa. O que traz a tristeza e a dureza humana é o próprio pecado do homem. O perverso também pode ter coisas boas. Mas tanto um quanto o outro terminarão do mesmo jeito. E quando terminar? E quando terminar? Quando comparecerem diante do santo juiz. Quando comparecerem, como será? Como será? Você já pensou nisso? Você já pensou que mesmo sofrer momentâneo, esse sim é momentâneo, mesmo que ele dure anos, a vida do homem, ela é passageira. Mas a eternidade, ou a vida na eternidade, é eterna. Há dois modos de passar a eternidade: com Jesus
no gozo eterno, ou fora de Jesus, no fogo eterno, na condenação eterna. Como você pensa que passará a eternidade? Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor aqui em Portugal e quero que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. E eu espero você amanhã. Até lá.